Numa manhã nublada de segunda-feira, algo inesperado aconteceu. Eu estava sentado na sala de estar do apartamento da minha noiva, Alice, quando sua mãe, Clara, me chamou para conversar na cozinha. A princípio, pensei que seria uma daquelas conversas comuns sobre o casamento que estava por vir, mas o que ela me propôs me deixou paralisado. Clara, sempre impecável e elegante, me ofereceu R$ 10.000 por mês para que eu mantivesse um relacionamento secreto com ela, longe dos olhos de sua filha. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eu olhava para os olhos da mulher que poderia ser minha sogra, tentando encontrar qualquer sinal de brincadeira. Mas ela estava séria. Clara sempre fora uma presença marcante, alguém que iluminava qualquer ambiente com seu sorriso e autoconfiança. Aos 45 anos, ela era jovem para ser mãe de uma noiva de 28, e seus traços bem cuidados faziam parecer que ela não envelhecera um dia desde seus 30. Alice, por outro lado, era o oposto em termos de temperamento. Era calma, recatada e muito apaixonada por mim. Mas aquele pedido repentino de Clara abalou qualquer noção que eu tinha sobre moralidade e amor. Seria possível que uma mulher tão refinada pudesse querer algo tão impróprio? Eu tentava entender suas motivações. No começo, achei que fosse algum teste. Uma forma bizarra de avaliar meu compromisso com Alice. Mas conforme Clara detalhava sua proposta, percebi que aquilo era real. Ela falava com uma voz suave, quase persuasiva, explicando que seu casamento estava em ruínas há anos e que ela nunca conhecera alguém como eu. O que me desconcertava era o quanto ela parecia estar à vontade com a situação, como se já tivesse planejado tudo há muito tempo. O clima na cozinha estava pesado, o ar parecia denso e as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Minha mente fervilhava com pensamentos conflitantes. 10.000 por mês? Isso seria o suficiente para resolver muitos dos problemas financeiros que Alice e eu tínhamos. O casamento estava se aproximando e o estresse financeiro era um fardo constante. Mas o que Clara estava pedindo parecia desumano, impensável. Como eu poderia trair Alice dessa maneira? Como poderia olhar nos olhos dela sabendo o que sua própria mãe havia me proposto? O dilema moral me consumia. Conforme os dias passaram, Clara continuava pressionando, cada vez mais sutilmente, mas sem deixar o assunto morrer. Era um jogo psicológico. Ela não falava abertamente na frente de Alice, mas encontrava momentos a sós para lembrar da oferta. O dinheiro, dizia ela, estava pronto para ser transferido a qualquer momento. Bastava que eu desse o sinal verde. Eu tentava me distanciar, mas quanto mais evitava Clara, mais ela parecia determinada. A tensão entre nós dois crescia, e eu comecei a temer que Alice, de alguma forma, sentisse o peso daquele segredo sombrio. Alice, no entanto, permanecia alheia ao que estava acontecendo. Ela estava mergulhada nos preparativos do casamento, e sua empolgação contrastava brutalmente com o caos que eu sentia por dentro. Cada sorriso dela me dilacerava por dentro. Culpa era uma presença constante, um peso que me sufocava. No entanto, havia uma parte sombria de mim que considerava a proposta. R$ 10.000 por mês era muito dinheiro, e Clara era uma mulher extremamente atraente. O ponto de ruptura veio quando Clara fez sua jogada final. Ela me chamou para um encontro fora da casa de Alice, algo discreto. Lá, ela não só arrepiou a oferta, mas me deu uma garantia. Ninguém jamais saberia. Para minha surpresa, ela sabia de todos os detalhes da minha vida financeira com Alice, e com isso, jogou seu trunfo. Se aceitar, eu prometo garantir o futuro de vocês dois, mas eu preciso de você. O som de sua voz, repleto de desejo e promessa, era quase hipnótico. Eu estava prestes a ceder, quando algo inesperado aconteceu. Clara sempre pareceu inatingível, uma mulher com uma vida perfeitamente esculpida, mas naquele encontro fora da casa de Alice, ela começou a revelar algo que eu nunca esperaria. Enquanto estávamos sentados em um restaurante discreto, Clara, com olhos intensos e uma taça de vinho nas mãos, começou a falar sobre seu passado. Ela contou sobre um amor antigo, um homem com quem havia se envolvido antes de conhecer o pai de Alice. Ele era um artista, alguém que, segundo ela, havia despertado nela paixões incontroláveis. Você me lembra ele, disse Clara, com um sorriso triste. Foi então que percebi que a proposta que ela me fazia tinha raízes profundas, feridas que nunca cicatrizaram. Eu olhava para Clara, tentando processar tudo aquilo. Suas palavras começavam a fazer mais sentido. Ela não estava simplesmente interessada em mim. Ela estava revivendo um passado que havia enterrado por tanto tempo. Havia algo quase trágico em sua confissão.
Clara havia passado a vida tentando construir uma imagem de perfeição, enquanto internamente lutava com fantasmas do passado. Eu comecei a sentir algo inesperado por ela. Não atração, mas empatia. Pela primeira vez eu vi Clara não como a mulher fria e calculista que havia me feito uma proposta indecente, mas como uma pessoa quebrada, buscando desesperadamente algo que perdeu. Enquanto ela falava, um pensamento perturbador cruzou minha mente. Será que Clara sempre planejou isso? Sua aproximação comigo, o jeito como sempre fora gentil demais, atenciosa demais. Teria ela se preparado para essa situação desde o início do meu relacionamento com Alice? Eu não podia negar que havia sinais, coisas que ignorei por respeitar a relação mãe e filha. Mas agora, com tudo às claras, esses sinais ganhavam um significado diferente. Clara sempre fora uma presença intensa, mas nunca imaginei que isso culminaria em algo tão complexo e distorcido. Eu sei o que está pensando, disse Clara, interrompendo meus pensamentos. E eu não estou orgulhosa de mim mesma, mas às vezes a vida nos leva a fazer escolhas que nunca pensamos que faríamos. Ela continuava, sua voz trêmula agora, como se estivesse prestes a desmoronar. Eu me perguntava se aquilo era uma forma de manipulação emocional, mas havia sinceridade nos seus olhos. Ela realmente acreditava que, de alguma forma, essa era a única maneira de se sentir viva novamente. E essa realização fez algo dentro de mim se partir. Eu estava em um impasse. Foi então que algo inesperado aconteceu. Quando Clara foi ao banheiro, deixei meu celular sobre a mesa e uma notificação apareceu. Era uma mensagem de Alice. Eu a abri instintivamente, e o que vi me deixou gelado. A mensagem era curta, apenas uma frase. Mas foi o suficiente para derrubar tudo o que eu pensava saber sobre aquela situação. Eu sei sobre você e minha mãe. O choque me atravessou como uma lâmina. Alice sabia de tudo? O jantar terminou abruptamente. Quando Clara voltou à mesa, mal tive forças para olhá-la. Meu coração batia forte, e minha mente girava tentando entender como Alice havia descoberto. Decidi sair do restaurante imediatamente, alegando que não me sentia bem. Clara tentou insistir, mas eu já estava em pé, pronto para fugir daquela situação que parecia se desmoronar ao meu redor. No caminho de volta para casa, a mensagem de Alice ecoava em minha mente. Eu sei sobre você e minha mãe. Eu precisava falar com ela. Precisava entender o que estava acontecendo. Cheguei no apartamento que dividíamos com a sensação de que algo irreversível estava prestes a acontecer. Alice estava sentada no sofá, olhando para o vazio, o telefone nas mãos. Quando me viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada imediatamente. O silêncio era insuportável. Finalmente, ela quebrou o gelo, sua voz baixa e hesitante. Por que você não me contou? Eu estava paralisado. Não sabia o que dizer. A culpa e a vergonha me sufocavam. Eu não sabia como, respondi, a voz falhando. Alice balançou a cabeça e então, com uma calma inquietante, ela começou a falar. Eu percebi que havia algo estranho entre vocês dois. No começo, pensei que fosse só a tensão normal entre o genro e a sogra, mas depois ela começou a mudar. Ficou mais atenta a você e menos presente comigo. Foi aí que eu comecei a suspeitar. Ela limpou as lágrimas, a voz ficando mais firme, mas eu nunca imaginei que ela teria coragem de fazer uma proposta dessas. Como você descobriu? Perguntei, sentindo o peso de cada palavra. Ela olhou para mim e um sorriso amargo surgiu em seus lábios. Minha mãe deixou o e-mail dela aberto no computador. Eu vi uma mensagem que ela escreveu para uma amiga, descrevendo tudo. Quanto ela estava disposta a pagar, o que ela sentia por você. Foi como se o chão tivesse sumido dos meus pés. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, mas dessa vez estava carregado de algo muito mais pesado. O sentimento de traição. Alice se levantou e começou a andar pela sala, nervosa. Eu sabia que tinha que falar com você, mas não sabia se você estava envolvido nisso. Eu esperei, tentei observar se você agiria diferente, mas você continuou o mesmo. E então percebi que você estava tão perdido quanto eu. Aquelas palavras foram um alívio, mas também uma facada. Ela sabia que eu não estava envolvido, mas ainda assim eu não contei. Não a protegi, e isso me corroía por dentro. Foi então que Alice fez uma revelação que eu não esperava. Isso não é sobre você. Não completamente. Minha mãe, ela fez coisas parecidas antes. Eu a encarei, incrédulo. Alice continuou, seus olhos marejados, mas com uma determinação nova na voz.
Ela se apaixonou por outros homens, homens que namoravam minhas amigas, mas nunca fez algo tão extremo. Achei que fosse só flertes inofensivos, coisas passageiras. Mas agora, tendo o que ela tentou fazer com você, percebo que ela está disposta a ir muito além. Ela não se importa com quem magoa, nem mesmo comigo. Meu mundo, que já estava desmoronando, pareceu ruir por completo. A imagem de Clara como uma mulher elegante e sofisticada estava completamente destruída. O que restava era um retrato sombrio de alguém que, por trás da fachada perfeita, manipulava aqueles ao seu redor para satisfazer suas vontades mais egoístas. Mas o mais doloroso de tudo era ver Alice, quebrada, tentando entender como sua própria mãe poderia traí-la dessa maneira. Alice ficou em silêncio por alguns momentos, tentando recompor suas emoções. Eu, do outro lado da sala, sentia o peso das últimas revelações esmagando meu peito. O que Clara havia feito antes já era perturbador o suficiente, mas tentar se envolver comigo, o noivo de sua própria filha, levava tudo a outro nível de sordidez. Ainda assim, uma pergunta continuava a martelar em minha mente. Por quê? Que levaria Clara a agir dessa forma, não só comigo, mas com outros homens ao longo da vida de Alice? Eu preciso confrontar ela, disse Alice de repente, quebrando o silêncio denso da sala. Seu tom de voz era decidido, mas havia uma dor profunda em cada palavra. Minha mãe sempre teve controle sobre tudo, sobre a nossa família, sobre mim. Mas eu não posso mais deixar isso acontecer. Eu sabia que aquele confronto seria devastador, mas talvez fosse a única maneira de trazer alguma paz à situação. Algo dentro de Alice havia mudado. Aquela jovem, normalmente serena e recatada, agora estava prestes a enfrentar a pessoa que, por mais doloroso que fosse admitir, havia causado sua maior ferida. No dia seguinte, Alice pediu para que Clara viesse ao nosso apartamento. Quando sua mãe chegou, com o mesmo ar de confiança habitual, o ambiente parecia eletricamente carregado. Clara entrou sem suspeitar de nada, como se estivesse prestes a tomar uma xícara de café, mas o clima no ar logo a fez perceber que algo estava profundamente errado. Ela olhou para Alice e depois para mim, e seus olhos se estreitaram, avaliando a situação. "O que está acontecendo?" perguntou, tentando manter o tom casual. Alice não hesitou. "Eu sei o que você fez, mãe. Sei sobre a proposta que fez para o Daniel." Aquelas palavras caíram como um trovão e o rosto de Clara empalideceu. Ela tentou falar algo, mas Alice não a deixou continuar. "Por que, mãe? Por que você sempre tenta destruir tudo que eu construo? Tudo que eu amo?" Por um momento, Clara pareceu vulnerável, mais do que eu jamais tinha visto antes. Seus lábios tremeram levemente e ela começou a balbuciar uma justificativa. "Alice, você não entende. Eu nunca quis te machucar. Só que às vezes eu me sinto tão sozinha." Suas palavras, por mais verdadeiras que pudessem parecer, soavam vazias no contexto de tudo que ela havia feito. O olhar de Alice era de pura descrença e dor. "Você não está sozinha, mãe. Nunca esteve. Mas é você que afasta todos ao seu redor", respondeu Alice, a voz embargada pela mágoa. "Eu sempre te admirei, sempre tentei te agradar, mas agora vejo que nada é suficiente. E não é porque eu falhei, porque você nunca foi capaz de amar verdadeiramente." As palavras de Alice acertaram Clara como uma flecha no peito. Ela olhou para a filha com uma expressão de choque, como se estivesse sendo confrontada por algo que ela própria tentava esconder há muito tempo. Foi então que uma nova revelação veio à tona, algo que nem Alice nem eu estávamos preparados para ouvir. Eu nunca soube como amar, porque eu nunca fui amada de verdade", confessou Clara, sua voz baixa e trêmula. "Eu casei com seu pai por conveniência, por segurança, mas nunca por amor. E depois de um tempo, comecei a buscar esse amor em outros lugares, nas pessoas erradas." O silêncio tomou conta da sala. Clara estava ali, despida de qualquer fachada, uma mulher que havia passado a vida buscando algo que talvez nunca tivesse encontrado. Alice a encarava com lágrimas nos olhos, uma mistura de raiva e compaixão. A verdade sobre Clara era dolorosa, mas finalmente tudo começava a fazer sentido. Antes que Alice pudesse reagir, Clara se levantou e, com os olhos marejados, disse suas últimas palavras. "Eu sinto muito por tudo, Alice. Talvez agora você entenda, ou talvez me odeie para sempre. Mas a única coisa que eu realmente queria era não me sentir tão vazia." E sem esperar por uma resposta, Clara saiu do apartamento, deixando atrás de si um rastro de arrependimentos e corações despedaçados. Quando a porta se fechou atrás de Clara, o silêncio que preencheu o apartamento era quase tangível.
Alice permaneceu de pé, imóvel, os olhos ainda fixos no lugar onde sua mãe estivera momentos antes. Eu me aproximei, mas hesitei. Não sabia se deveria abraçá-la ou se ela precisava de espaço. O choque, a dor e a revelação esmagadora que Clara havia deixado pairavam sobre nós como uma nuvem densa. Depois de alguns segundos, Alice desmoronou no sofá. As lágrimas que ela segurava há tanto tempo finalmente fluindo. Eu me sentei ao lado dela, tocando sua mão com cuidado. Ela não se afastou, mas também não falou imediatamente. Apenas ficou ali, chorando, tentando assimilar tudo. Não era só a traição de sua mãe, mas também o peso de descobrir que Clara sempre estivera quebrada por dentro, arrastando uma solidão profunda por toda a vida. O que poderia ser mais devastador do que perceber que a pessoa que você amou e admirou tanto tempo nunca soube como retribuir esse amor? Acho que sempre soube que algo estava errado com ela, Alice sussurrou, a voz embargada. Desde que eu era criança, minha mãe sempre foi distante. Ela estava presente fisicamente, mas emocionalmente, era como se ela nunca estivesse lá de verdade. Eu escutava em silêncio, permitindo que ela desabafasse. Eu tentei de tudo para ganhar a aprovação dela, para ser a filha perfeita, mas nunca foi suficiente. E agora saber que ela fez isso, comigo e com você, eu me sinto tão traída. Segurei sua mão com mais firmeza e finalmente ela me olhou nos olhos. Havia uma mistura de dor e dúvida em seu olhar, e eu sabia que uma parte de Alice estava se perguntando se nosso relacionamento sobreviveria a tudo isso. Mas ela não perguntou. Não naquele momento. Em vez disso, soltou uma pergunta que me deixou sem palavras. O que eu faço agora? Como eu me reconcilio com o fato de que minha própria mãe tentou me destruir? Que ela nunca foi a pessoa que eu pensei que fosse? Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Como alguém pode se reconciliar com isso? Era uma ferida que não cicatrizaria facilmente, até que algum dia cicatrizaria. E enquanto eu buscava uma resposta, percebi que não havia uma solução simples. O caminho à frente seria longo e doloroso, tanto para Alice quanto para mim. Nas semanas seguintes, Alice e eu tentamos seguir em frente, mas a sombra de Clara ainda pairava sobre nós. O casamento foi adiado. Nenhum de nós conseguia imaginar trocar votos de amor eterno, enquanto uma verdade tão sombria e recente ainda pairava sobre nós. Alice se distanciou da mãe, optando por um período de silêncio. Clara, por sua vez, não fez nenhum esforço para entrar em contato. Era como se ela tivesse aceitado que havia perdido a filha. Ou talvez, no fundo, ela estivesse dando a Alice o espaço que nunca deu antes. Os dias passavam lentamente e eu via Alice lutando com suas emoções. Ela queria odiar Clara, queria cortar todos os laços e seguir em frente, mas também havia algo mais. Uma parte dela, talvez a parte mais humana e empática, sentia pena da mãe. Ela havia descoberto que por trás daquela mulher forte e segura havia uma alma solitária e triste. E isso complicava tudo. O amor e a raiva se misturavam de maneiras dolorosas e confusas. Como eu posso amar alguém que fez isso comigo? Ela perguntou certa noite. E eu, sem saber a resposta, apenas a segurei enquanto ela chorava. Foi depois de mais um mês de silêncio que Clara finalmente fez contato. Ela enviou uma carta, simples e curta. Dizia: "Eu não espero perdão, mas sempre estarei aqui quando você quiser falar. Com amor, sua mãe." A carta trouxe uma nova onda de emoções para Alice. Ela não sabia se estava pronta para falar com Clara, mas algo naquelas palavras sugeria uma mudança. Pela primeira vez, Clara parecia genuinamente disposta a aceitar as consequências de suas ações e deixar que Alice decidisse o futuro entre elas. Depois da carta de Clara, as coisas ficaram ainda mais tensas entre Alice e eu. Embora o relacionamento com sua mãe tivesse sido destruído, o impacto disso também reverberava entre nós. Alice estava emocionalmente exausta, e eu, tentando ser o pilar que ela precisava, comecei a questionar nossa própria relação. A carta, simples como era, trouxe uma série de novas questões que Alice não parecia pronta para enfrentar, mas que agora, inevitavelmente, pairavam sobre nós. "Acho que não sei mais o que sinto", Alice me disse uma noite, a voz pesada de confusão. Estávamos sentados na varanda, olhando para o horizonte enquanto o sol se punha. "Eu te amo, mas tudo o que aconteceu, minha mãe, o que ela fez, o que isso fez comigo, eu não sei mais como confiar, nem nela, nem em mim mesma." As palavras eram como facadas, mas eu sabia que ela não estava tentando me ferir. Era simplesmente o peso de uma dor que ela ainda estava tentando entender. "Você não precisa decidir nada agora.
eu disse, tentando manter a calma, mesmo que por dentro o medo de perdê-la crescesse. Nós podemos dar um passo de cada vez, não há pressa. Isso tudo foi um choque para você, e eu estou aqui, independente de como você decida lidar com isso. E naquele momento percebi que aquela seria nossa batalha principal. Encontrar uma maneira de reconstruir algo que, embora não fosse culpa minha ou dela, havia sido profundamente abalado. Os dias passaram devagar. Nossa rotina, antes cheia de carinho e risos, agora era pontuada por silêncios longos e pensamentos dispersos. Havia momentos de proximidade, quando Alice parecia encontrar conforto em minha presença, mas havia outros em que a distância entre nós parecia intransponível. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo antes que tivéssemos que enfrentar a pergunta inevitável: o que viria depois? Foi numa tarde chuvosa que Alice finalmente trouxe à tona o tema que ambos estávamos evitando. Nós precisamos conversar, ela disse, sentando-se ao meu lado no sofá. Sobre nós. Meu coração disparou, mas eu me preparei para o que viesse. Eu preciso de tempo. Não sei se estou pronta para continuar com o casamento agora, não depois de tudo o que aconteceu. Ela falou com uma tristeza que eu entendia profundamente. Eu entendo, respondi, tentando esconder o aperto no peito. Mas isso significa que você quer terminar? A pergunta pairou no ar, densa e dolorosa, e vi o conflito no rosto de Alice. Não, ela disse finalmente. Eu não quero terminar. Eu só preciso de tempo para me reconectar comigo mesma. Antes de pensar em casar, antes de pensar em nós. Eu preciso me entender. Foi um alívio e uma facada ao mesmo tempo. Não seria o fim, mas também não havia garantia de que poderíamos voltar ao que éramos antes. Comecei a perceber que Alice estava lidando com algo maior que a traição de Clara. Ela estava enfrentando uma crise interna, uma quebra de identidade. Durante toda a sua vida, ela havia moldado sua personalidade em torno das expectativas da mãe, buscando aprovação, tentando ser perfeita. Agora, com a figura de Clara desmoronada diante dela, Alice estava perdida, tentando encontrar quem ela realmente era sem a sombra de sua mãe. A partir daquele dia, nosso relacionamento mudou. A intimidade que compartilhávamos ficou em segundo plano, e Alice mergulhou em um processo de autodescoberta. Ela começou a fazer terapia, a explorar hobbies que sempre quis, mas nunca se permitiu tentar. Pintura, música, meditação. Eu via nos olhos dela uma mistura de dor e esperança. Era como se pela primeira vez ela estivesse tentando viver para si mesma, mas ao mesmo tempo a distância entre nós crescia. Havia momentos em que eu me perguntava se nosso relacionamento sobreviveria àquela jornada de autodescoberta que Alice estava trilhando. Seria ela capaz de nos amar novamente, depois de se curar? Ou descobriria que, no fundo, nosso relacionamento era mais uma extensão das expectativas de sua mãe? O tempo passou devagar, com cada dia trazendo uma nova camada de reflexão para Alice. Ela mergulhou profundamente em sua jornada de cura, afastando-se cada vez mais das sombras que a mãe havia deixado em sua vida. Enquanto isso, nosso relacionamento se tornou algo indefinido. Eu estava lá para ela, mas a intimidade que compartilhávamos parecia congelada. Havia um cuidado em seus gestos, mas também uma distância emocional, como se ela estivesse aprendendo a se proteger, até de mim. Durante esse período, Alice se dedicou à sua nova rotina, e algo dentro dela começou a mudar. Ela estava mais serena, mais centrada. Sua terapia ajudava a lidar com a confusão de sentimentos que Clara havia causado. Aos poucos, percebi que Alice estava finalmente descobrindo quem ela era. Ela me falava sobre suas sessões, sobre como tinha aprendido a separar sua identidade da figura dominante da mãe. Era como se, pela primeira vez, Alice estivesse permitindo-se ser alguém além da filha que sempre tentou agradar Clara. Nunca pensei que teria coragem de fazer isso, ela me confessou certa noite. Estávamos sentados na varanda de novo, uma cena que se repetia, mas agora havia uma paz diferente no ar. Sempre fui moldada pelo que minha mãe queria, pelo que esperava de mim. Mas agora estou tentando descobrir o que eu quero. Eu escutava em silêncio, sentindo uma mistura de orgulho e medo. Por um lado, admirava sua força por se redescobrir. Por outro, temia que ao final dessa jornada, ela percebesse que eu não fazia parte de quem ela realmente era. E o que você tem descoberto? Perguntei, curioso e ao mesmo tempo receoso da resposta. Alice sorriu levemente, olhando para o horizonte, como se buscasse a resposta nas estrelas. Que eu posso me amar antes de amar outra pessoa.
que, por mais que minha mãe tenha tentado me controlar, agora é a minha vez de escolher quem eu quero ser. Mas também estou descobrindo que ainda te amo, Daniel. Eu só preciso descobrir como amar sem me perder de novo. Aquelas palavras trouxeram um alívio imenso, mas também uma nova responsabilidade. Eu sabia que nosso amor estava longe de ser resolvido. Alice ainda tinha um longo caminho pela frente, e eu tinha que aceitar que enquanto ela se reconstruía, talvez nem tudo voltasse a ser como era antes. Mas o amor ainda estava lá, frágil, mas presente. Isso me dava forças para continuar ao lado dela, mesmo que o futuro fosse incerto. Foi então que Alice tomou uma decisão importante. Acho que estou pronta para falar com minha mãe, ela disse, sem hesitação. Essa era uma virada crucial. Durante meses ela evitou Clara, tentando se distanciar de tudo que a mãe representava. Agora, no entanto, parecia que Alice finalmente estava pronta para enfrentar o passado. Não para perdoar imediatamente, mas para entender de onde vinha tanta dor. Ela pediu que eu acompanhasse, e embora eu hesitasse, sabia que isso fazia parte do processo dela. Clara havia ficado em silêncio desde a carta, esperando pacientemente por qualquer sinal de Alice. Quando finalmente chegamos à casa dela, o ar estava denso de expectativa. Clara abriu a porta, com uma expressão que misturava arrependimento e esperança. O confronto que se seguiu não foi explosivo, mas calmo, quase silencioso. Alice falou, Clara ouviu. Pela primeira vez, Clara não tentou justificar seus erros, mas aceitou a responsabilidade. Eu nunca vou poder desfazer o que fiz, Clara disse com os olhos marejados. Mas espero que um dia você consiga encontrar paz, mesmo que eu não mereça seu perdão. Alice não respondeu imediatamente, mas o olhar em seus olhos mostrava que ela estava finalmente pronta para deixar aquele peso ir embora. Não era o fim da dor, mas o começo de uma reconciliação possível. Não apenas com sua mãe, mas consigo mesma. O encontro com Clara deixou Alice pensativa por dias. Ela não voltou imediatamente ao apartamento, preferindo passar algum tempo sozinha, processando tudo o que havia acontecido. Quando finalmente voltou, havia uma leveza em seu olhar que eu não via há meses. Ela parecia em paz, como se uma parte da carga emocional que carregava tivesse finalmente sido aliviada. O confronto com sua mãe não trouxe um perdão imediato, mas abriu uma porta para o entendimento. Algo que Alice precisava desesperadamente. Foi mais difícil do que eu imaginava, ela disse, sentando-se comigo na sala, o sol do fim da tarde iluminando seu rosto. Mas também foi libertador. Pela primeira vez eu consegui falar o que eu sentia sem medo. Minha mãe, ela ouviu, sabe? Pela primeira vez eu senti que ela realmente me ouviu. Alice falou com uma calma nova, como se ao tirar o peso da culpa e da dor, tivesse encontrado um espaço dentro de si para começar a construir algo novo. Eu estava ao seu lado durante essa jornada, mas sabia que uma parte desse processo era solitária. Alice precisava fazer as pazes consigo mesma antes de realmente decidir o que queria para o futuro. Ela disse que vai dar tempo ao tempo, que não espera que eu a perdoe de imediato e eu acho que é isso que eu preciso agora. Para mim, para ela, para tudo. A partir daquele dia, algo mudou entre nós. Alice estava mais presente, mais conectada a quem ela era, mas havia uma clareza em seu comportamento que sugeria que ela estava finalmente no controle de sua vida. O processo de cura estava completo e talvez nunca estivesse totalmente, mas agora ela tinha as ferramentas para lidar com isso. Nos dias que se seguiram, percebi que nosso relacionamento também havia mudado. Não havia mais a insegurança sufocante que pairava sobre nós desde a proposta de Clara. Alice estava mais confiante em suas escolhas, mais assertiva sobre o que queria. Eu quero reconstruir o que temos, ela disse uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntos. Mas preciso fazer isso de um jeito que não me anule. Preciso ser verdadeira comigo mesma e verdadeira com você. Com o passar do tempo, Alice e eu começamos a reconstruir o que havíamos perdido, mas desta vez com uma compreensão mais profunda de quem éramos e do que queríamos. Nossa relação, que antes parecia frágil diante de tantos segredos e traumas, agora ganhava uma nova força. As conversas que tínhamos eram mais sinceras, mais abertas, sem o medo de esconder nossas emoções. Alice, especialmente, estava determinada a não se perder de novo, e eu estava ao seu lado, pronto para trilhar esse caminho com ela. Ela decidiu retomar o casamento, mas não da forma tradicional.
Quero que seja algo que represente quem somos agora, e não o que esperávamos ser antes de tudo isso, disse Alice com uma convicção que me fez sorrir. Então optamos por algo pequeno, íntimo, sem os preparativos grandiosos que Clara havia planejado para nós no passado. Seria um momento nosso, uma celebração do que superamos e de quem nos tornamos. Enquanto isso, a relação entre Alice e Clara se manteve distante, mas não fria. Elas conversavam ocasionalmente, com Clara respeitando o espaço que Alice precisava. Havia uma aceitação mútua de que a reconciliação total poderia nunca acontecer. Mas isso não impedia que houvesse um respeito silencioso entre mãe e filha. Clara, por sua parte, continuou sua própria jornada de redenção, ciente de que havia ferido profundamente quem ela mais amava, mas sem mais tentar forçar uma aproximação. O casamento foi realizado em uma praia deserta, ao pôr do sol. Não havia grandes discursos, nem longos convidados. Apenas nós dois e algumas poucas pessoas que nos eram mais próximas. Enquanto Alice caminhava em minha direção, vestida de branco, com o vento do mar bagunçando seus cabelos, percebi que aquela era a versão mais pura e verdadeira dela que eu já conhecera. Não havia mais as sombras do passado, nem as expectativas de quem deveria ser. Era Alice, inteira, completa. Estamos prontos para isso? Perguntei a ela em um sussurro, segurando suas mãos. Ela sorriu, os olhos brilhando da forma que eu não via há muito tempo. Sim, estamos. Porque agora, finalmente, somos nós. Sem mais ninguém controlando o que seremos. E naquele momento, sob o céu pintado de laranja e vermelho, nós dissemos nossos votos. Não eram promessas de perfeição, mas de apoio, honestidade e amor, mesmo nos momentos mais difíceis. Sabíamos que o caminho à frente ainda teria desafios, mas também sabíamos que agora estávamos prontos para enfrentá-los juntos. Alice havia encontrado sua paz interior, e eu, ao lado dela, encontrei o meu lugar. Depois do casamento simples na praia, Alice e eu nos dedicamos a reconstruir o que havia sido quebrado, mas agora com mais profundidade e verdade. Havíamos passado por tanto que nosso relacionamento não podia mais ser o mesmo, e isso era algo bom. Não queríamos voltar a ser o casal de antes, cheio de expectativas superficiais e pressões externas. Queríamos ser autênticos, com as cicatrizes visíveis, mas com a força de quem sobreviveu a uma tempestade. 1. Abertura e comunicação. O primeiro passo na nossa reconstrução foi abrir um espaço para comunicação verdadeira. Alice e eu passamos a falar mais abertamente sobre nossos medos, inseguranças e desejos. Não havia mais aquele filtro de tentar parecer perfeitos um para o outro. Se ela se sentia insegura em algum momento, ela dizia. Se eu me sentia sobrecarregado, eu também falava. Esse novo nível de diálogo nos aproximou de uma maneira que nunca havíamos experimentado antes. Sabíamos que não precisávamos esconder nossas fragilidades para manter o amor. O amor crescia justamente por conta delas. 2. Redefinição do tempo juntos. Outra mudança importante foi a maneira como passávamos nosso tempo. Antes, tudo girava em torno das expectativas sociais, dos planos para o futuro que Clara e outras pessoas ao nosso redor tinham para nós. Agora, fazíamos questão de ter tempo para nós mesmos, longe de qualquer pressão. Passávamos horas apenas conversando ou caminhando juntos, aproveitando a companhia um do outro, sem as grandes metas de casamento e carreira pairando sobre nós. O tempo que compartilhávamos era para nutrir nosso vínculo e nos redescobrirmos como casal. 3. Redescoberta individual e como casal. Alice, em especial, estava redescobrindo quem era sem a influência de sua mãe. Ela retomou hobbies que havia abandonado, como a pintura, e começou a se envolver em atividades que a faziam feliz de maneira genuína. Essa nova fase individual dela fortaleceu nossa relação, pois agora ela sabia o que queria e precisava para ser feliz sozinha antes de ser feliz comigo. E nesse processo, descobrimos novas formas de amar, de nos apoiar e de crescer juntos. O crescimento individual de Alice foi transformador não apenas para ela, mas também para o nosso relacionamento. Ao encontrar sua identidade longe da influência de sua mãe, ela se tornou uma versão mais forte, confiante e autêntica de si mesma. E essa transformação afetou diretamente a maneira como nos relacionávamos. Ela não era mais a pessoa que esperava a aprovação de todos ao seu redor, e isso trouxe uma leveza nova para nossa vida juntos. Impacto positivo do crescimento de Alice no relacionamento. Alice, agora mais centrada, tinha uma clareza sobre o que queria de nós. Seu autoconhecimento fez com que ela tomasse as rédeas de suas emoções
e, por consequência, da nossa relação. Isso nos deu a oportunidade de crescer juntos de uma forma que antes não era possível. As antigas inseguranças e dúvidas foram substituídas por conversas sinceras e pelo desejo de fazer nosso amor florescer, sem pressões externas. Cada pequeno gesto, cada escolha que fazíamos juntos, era uma celebração dessa nova fase. 2. Nova dinâmica de comunicação e seu efeito em mim. Com Alice mais segura de si, percebi que eu também precisava lidar com minhas próprias questões emocionais. O nosso novo padrão de comunicação me forçou a ser mais vulnerável, a olhar para dentro e confrontar meus próprios medos e dúvidas. Isso não foi fácil. Havia momentos em que me pegava tentando voltar ao modo antigo de guardar as coisas para mim, com medo de ser um fardo. Mas Alice sempre estava lá, disposta a me escutar, me lembrar que agora éramos parceiros em todos os sentidos e que não havia problema em sermos imperfeitos. 3. Consolidação do equilíbrio e confiança. Aos poucos encontramos um novo equilíbrio. Com Alice redescobrindo sua independência e eu aprendendo a confiar mais em nossas conversas abertas, criamos uma relação baseada na confiança, no apoio mútuo e no respeito pelas jornadas individuais de cada um. Não éramos mais dois indivíduos tentando se encaixar em expectativas pré-fabricadas. Éramos um casal que se amava pelas pessoas que éramos, com nossas falhas e nossas forças. Chegamos ao ponto em que as feridas do passado, embora ainda presentes, não nos definiam mais. Aprendemos a crescer através delas, e isso solidificou nossa união. Clara, embora ainda presente em nossas vidas de forma distante, deixou de ser a sombra que controlava nossas escolhas. O perdão, embora não imediato, começou a se construir lentamente, à medida que Alice aceitava que, para seguir em frente, precisava deixar o rancor para trás. Nosso futuro não era perfeito, mas era genuíno. E essa era a maior vitória. Juntos, escolhemos amar sem as expectativas de perfeição, aceitando que o caminho à frente seria construído a partir do que realmente éramos. Duas pessoas dispostas a lutar pelo que tinham de mais valioso. O amor que encontraram, apesar de tudo. Com o tempo, nossa vida encontrou um ritmo natural, sem as pressões que antes moldavam nosso futuro. Alice e eu estávamos em um lugar onde não precisávamos mais fingir que tudo estava perfeito. Aceitávamos nossas imperfeições e víamos nelas a beleza do que estávamos construindo. Algo verdadeiro, algo nosso. Um perdão e reconciliação parcial com Clara. O relacionamento entre Alice e sua mãe seguiu em um compasso lento e distante, mas com uma sensação de aceitação mútua. Clara não forçou mais sua presença e Alice, com o tempo, começou a abrir pequenos espaços para que conversassem. O perdão total não aconteceu de imediato, mas estava a caminho. Era um processo. Alice sabia que não precisava se apressar, que poderia escolher a reconciliação à medida que se sentisse pronta. Mais importante, ela sabia que isso não definiria quem ela era. Novas direções e novas escolhas. Nossa rotina mudou. Começamos a fazer planos juntos, sem o peso das expectativas anteriores. Alice retomou a pintura de maneira mais séria, e eu me envolvi mais profundamente em meu trabalho, agora com uma perspectiva mais clara de quem eu era e de como nossa vida juntos poderia ser. Cada pequena conquista, cada novo projeto, era uma forma de nos celebrarmos, de reafirmarmos que, apesar de tudo, havíamos superado as dificuldades com resiliência e amor. 3. Um futuro construído a partir do amor real. A decisão de seguir juntos não veio de um momento de euforia ou de promessas grandiosas. Foi uma escolha cotidiana, nas pequenas coisas. No café da manhã, preparado com carinho, nas conversas francas antes de dormir, nos momentos em que olhávamos um para o outro e sabíamos que estávamos ali, escolhendo o amor a cada dia. Não por obrigação, mas por desejo. Nosso casamento simples na praia marcou o início dessa nova fase. E, em vez de sermos dois indivíduos, tentando atender às expectativas de terceiros, éramos um casal que se amava pelas pessoas que éramos, com todas as nossas cicatrizes. Não tínhamos mais medo de nos mostrar vulneráveis um para o outro. Aprendemos que, ao aceitar nossas fragilidades, encontrávamos uma força maior. No final, escolhemos seguir juntos. Não porque tudo havia sido resolvido de maneira perfeita, mas porque finalmente éramos livres para sermos quem queríamos ser. Juntos. O amor que tínhamos era real, com todas as suas imperfeições e a beleza de duas almas que se encontraram, se perderam e decidiram se reencontrar, mais fortes do que nunca.
E assim, o que começou como uma jornada de dor e revelações, tornou-se a história de um amor que sobreviveu. Não apesar dos desafios, mas por causa deles. Se você gostou dessa história intensa de amor, superação e redenção, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem também ama uma boa narrativa. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que vão te prender até o último segundo. Até a próxima.